Se tem jogo importante ou clássico, tem vídeo de pré-jogo aqui no canal. E no vídeo de hoje, a análise pré-jogo do clássico da Vila Belmiro deste domingo entre Santos e Corinthians pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Roda a vinheta aí, meu editor. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. E dessa vez um vídeo pré-jogo, um esquenta para o clássico decisivo desse domingo entre Santos e Corinthians pelo Paulistão. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma análise, um pitaco sobre o que eu espero desse jogo, como o Santos deve jogar, como o Corinthians deve jogar. Tento uma participação especial que eu espero que vocês gostem. E no final do vídeo eu vou falar sobre a arbitragem escalada para o confronto desse domingo na Vila Belmiro. Antes de mais nada, eu queria pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, manda esse vídeo para um amigo seu santista, para um amigo corintiano que gosta desse tipo de conteúdo. Avisa ele que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, um conteúdo que eu faço com muito carinho para falar do nosso alvinegro da Vila Belmiro. E bom, eu gosto muito da atmosfera que se cria para um clássico, é um jogo que deixa a torcida empolgada, deixa a torcida com uma expectativa muito alta, e esse jogo não é diferente. O Santos vem de 2 vitórias seguidas, já está 3 jogos sem perder, e esse jogo é importante por diversas maneiras. Primeiro, porque eu acho que vai ser o grande teste, o primeiro grande teste, depois dessa boa impressão que o time deixou desde que o Lucas Lima estreou. O torcedor tem motivos, claro, é legítimo que o torcedor fique feliz com as 2 vitórias consecutivas que o Santos conquistou, mas a gente tem que lembrar que essas vitórias foram conquistadas contra a Portuguesa e contra o Ceilândia, que são 2 times fracos, que não são esses times com quem o Santos deve competir, não pode ser essa a régua do Santos. Então essa vai ser o jogo contra o Corinthians, é o primeiro jogo, grande teste que o Santos vai ter depois da contratação de novos reforços, que já se tornaram titulares, como é o caso do Joaquim, que fez gol no último jogo, o Lucas Lima, que com 3 jogos, vejam só, já é o jogador que mais deu assistências no time do Santos. 3 jogos e 3 assistências. Isso diz muito sobre o momento do Santos, né? Um jogador recém-chegado, que chegou visivelmente fora de forma, já é o jogador que mais deu assistências no time do Santos, deu 3 passes para gol. Então esse vai ser uma boa oportunidade para a gente ver se o Santos está com uma nova cara ou se mais uma vez a gente vai cair naquilo que eu já falei em outros vídeos, que são esses altos e baixos, esse banho de água fria. Porque o Santos, todos os clássicos que disputou até aqui, foram 2 jogos e 2 derrotas. Perdeu para o Palmeiras e perdeu para o São Paulo. Então o jogo desse domingo é importante para que o torcedor santista tenha uma amostra, saiba se o Santos está no caminho certo ou se de fato o Santos está numa prateleira abaixo dos grandes rivais, já que o Corinthians é um time que briga por títulos, que disputa Libertadores, e o Santos até aqui no Campeonato Paulista só venceu times, com todo respeito, pequenos. Quando enfrentou times da primeira prateleira, perdeu. E o clássico também é importante para que o Santos afaste essa maré de azar. Nos últimos 4 clássicos, o Santos perdeu os 4 jogos. A última vitória do Santos contra rivais do estado aconteceu em agosto do ano passado, na Vila Belmiro, naquele jogo que marcou a reestreia do Soteldo. 1-0, o Santos venceu, de lá para cá foram 4 jogos e 4 derrotas, 2 para o Palmeiras, 1 para o São Paulo e 1 para o Corinthians. A derrota para o Corinthians, inclusive, ocorreu na Vila Belmiro. Foi aquele 1-0 que o Roger Guedes marcou um gol no final, aquele jogo que o Yuri Alberto foi expulso por dar uma cotovelada no Luiz Felipe. Então, de lá para cá, o Santos jogou 4 clássicos e não venceu nenhum. Então, essa é uma oportunidade que o Santos tem de finalmente vencer um grande rival e dar a moral, dar confiança, engatar uma boa sequência. E mais do que isso, se o Santos vencer o Corinthians nesse domingo, o Santos chegará à 3ª vitória consecutiva. A última vez que isso aconteceu foi em maio do ano passado, quando o Santos venceu a Universidade Quito pela Sul-Americana, o Cuiabá pelo Brasileirão e o Curitiba pela Copa do Brasil. Então já há 9 meses o Santos não consegue engatar uma sequência de 3 vitórias seguidas. Então o jogo contra o Corinthians na Vila Belmiro tem também esse aspecto especial. E bom, projetando o clássico, eu acho que
A menos que aconteça alguma surpresa, os dois times entrarão em campo com força máxima. O Odair deve mandar a campo, repetir inclusive pela primeira vez no ano a escalação de um jogo para o outro. Com a lesão do Sandri, que operou o rosto depois daquela cotovelada criminosa que ele recebeu no jogo contra a Portuguesa, o Odair deve mandar a campo o que ele tem de melhor. João Paulo, na lateral direita, João Lucas, na zaga, Maicon e Joaquim, e na lateral esquerdo, Felipe e Jonathan. Rodrigo Fernandes na proteção da área, Dodge e Lucas Lima, e no ataque, Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo. Com exceção do Maicon, que eu já venho criticando já alguns jogos, não tenho gostado do desempenho dele, acho que é o que o Odair tem de melhor mesmo, só faria essa troca, traria o Joaquim para jogar pela direita e o Bauerman na esquerda. Fora isso, eu acho que o Odair manda a campo o que ele tem de melhor, você pode contestar ali o Mendonça, o Ângelo, mas eu acho que, olhando as opções que a gente tem no banco de reserva, o Lucas Braga, que a torcida às vezes pede oportunidades para o Braga, mas quando ele entra em campo, ele não consegue retribuir, não consegue entregar o que se espera dele. E o Ângelo ali, o seu substituto imediato, talvez seja o Lucas Barbosa, é um jogador que, na minha opinião, está abaixo do Ângelo, em que pese o fato do Ângelo sofrer bastante com finalizações, um jogador que ainda não marcou gols nessa temporada. E para falar do Corinthians, eu trouxe aqui um convidado especial, o meu amigo Luiz Castro, jornalista, repórter da revista Placar, conhece muito bem o time do Corinthians. Ele gravou um vídeo falando sobre pontos fortes e pontos fracos do Corinthians, o que esperar desse time do Corinthians, o que o Santos pode fazer para machucar o Corinthians, o que o Santos deve prestar atenção, que pode ser fatal. E o Luiz, já agradeço de antemão, estava no Rio Grande do Sul a trabalho, de uma forma muito gentil, aceitou o convite, gravou um vídeo aqui para nós. Então eu já agradeço de antemão o Luiz pela generosidade, pela disponibilidade, e ele vai falar um pouquinho sobre o que esperar desse Corinthians para o jogo desse domingo na Vila Belmiro. Fala aí, Luiz. Fala, André, tudo bem? Prazer falar contigo e contribuir com o canal Filho de Peixe para falar desse clássico Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, na verdade, né, na Vila Belmiro. É um clássico importante para as duas equipes, né, no Campeonato Paulista, principalmente para o Santos, mas também para o Corinthians, que está com a quarta melhor campanha no campeonato e precisa, né, de uma boa classificação visando o mata-mata. Trazendo um pouco da perspectiva do Corinthians, eu diria que é um time que vem bem, vem em boa fase, né, depois de empatar com o Palmeiras em casa e vencer muito bem o Mirassol. É um time que ainda está se ajustando sob o comando do Fernando Lázaro, e que tem alguns jogadores em boa fase, como, por exemplo, o Roger Guedes, que inclusive decidiu o último clássico na Vila Belmiro, né? Foi 1-0 para o Corinthians com o gol dele. É um jogador que vem em ótimo momento, o Renato Augusto também, enfim, uma equipe que está se acertando. Quem não está em boa fase, mas é uma das atrações do jogo, é o Yuri Alberto, que vai tentar, né, fazer valer a lei do ex. Ele tem só um gol nessa temporada, e tá 6 jogos sem marcar gol. Ele inclusive foi expulso nesse último jogo, né, entre os times do Campeonato Brasileiro, lá na Vila Belmiro, foi bastante hostilizado naquela ocasião, e dessa vez ele disse essa semana que está mais preparado psicologicamente para o jogo, e enfim, é certamente uma das atrações. Pensando do ponto de vista das fragilidades, o Corinthians é um time que ainda que tem uma defesa um pouco envelhecida. Talvez essa seja uma situação que o time do Santos, por ser um time jovem, rápido, leve, né, possa tirar algum proveito, com o Fábio Santos na lateral esquerda, tem Gil, tem Fagner, enfim, jogadores que talvez não tenham, né, não vivam o seu esplendor físico, mas são bons jogadores, têm jogado bem, mas a defesa do Corinthians ainda precisa se ajustar, né, como todas, né, nesse campeonato. É um jogo muito importante para o Santos. Acho que é um jogo sem favorito, principalmente na Vila Belmiro, mas tem peças importantes do Corinthians em quem o Santos precisa ficar de olho. Uma expectativa também é uma possível estreia do Pedrinho, que é um jogador jovem do Corinthians, de 17 anos, ainda não estreou no profissional e está relacionado para o jogo. Existe uma expectativa de que ele possa estrear depois da campanha vitoriosa no Sul-Americano Sub-20, do qual ele foi um dos destaques. Então, esses são os destaques, alguns pontos que eu acho que o Santos tem que ficar atento para o clássico. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima. Bom, como vocês viram aí o que o Luiz falou, o time do Corinthians também deve vir a campo com força máxima.
E isso aumenta a expectativa para o jogo, né? Como eu falei, o Santos vai ter a oportunidade de medir forças contra um rival que vem num trabalho. O Fernando Lázaro também está num trabalho em estágio inicial, assim como o Odair Hellmann, mas o Corinthians vive uma melhor fase que o Santos no Campeonato Paulista. Time que já está com a sua classificação assegurada, só resta saber quem vai enfrentar. É um time que já venceu o Clássico, venceu o São Paulo, então o Corinthians vive outro momento da competição. Então o jogo desse domingo vai ser importante para que o Santos consiga medir forças contra um adversário da primeira prateleira do futebol nacional. E dando um tempero aqui sobre o que a gente pode esperar do Clássico, eu separei aqui alguns números para trazer aqui para vocês. Eu peço licença para ler o retrospecto total desse Clássico entre Santos e Corinthians, que na minha opinião, apesar do Santos viver uma rivalidade recente com o Palmeiras, ter disputado finais contra o Palmeiras, na minha opinião, o Corinthians é o principal rival do Santos historicamente. Então, eu separei aqui os dados desse clássico para mostrar para vocês. No total, Santos e Corinthians já se enfrentaram 347 vezes e o Corinthians leva vantagem. São 136 vitórias do Corinthians, 111 vitórias do Santos e outros 100 empates. E aí entra o que eu acho que o torcedor santista deve se apegar, no fator Vila Belmiro. Eu acho, sinceramente, que o Corinthians é um time mais pronto, tem mais time, tem jogadores melhores que o Santos, tem o Renato Augusto, tem o Yuri Alberto, tem o Roger Guedes, tem uma boa defesa, o Fábio Santos, o Fagner, mas eu acho que o fator Vila Belmiro equilibra o jogo. E o torcedor santista está de parabéns por ter comprado todos os ingressos, a Vila vai estar lotada, a Vila vai estar pulsando, vai ser aquele caldeirão que a gente gosta, que a gente espera, que a gente sabe que faz a diferença para o Santos. E o fator Vila Belmiro, eu acho que ele iguala esse confronto e deixa o Santos com chances de vencer o jogo. Claro, futebol o que importa é bola na rede. Nada disso importa se o Santos não fizer mais gols do que o Corinthians. Mas o fator Vila Belmiro, na minha opinião, equilibra esse confronto. Na Vila Belmiro, o Santos tem 53 vitórias, 37 derrotas e 24 empates. E nos últimos 10 jogos, o Santos leva uma ampla vantagem. Foram 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E eu trouxe também um outro recorte, só para a gente pegar jogos mais recentes. Desde que o Rueda assumiu a presidência do Santos, foram 4 jogos contra o Corinthians. 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Isso mostra como, apesar de jogando na Vila Belmiro, o Santos tem um retrospecto melhor contra o Corinthians, desde que o Rueda assumiu e esculhambou o futebol do Santos, né? O Santos brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, já 2 anos sem se classificar para o mata-mata. Desde que o Rueda assumiu, o Santos não leva vantagem nesse confronto contra o Corinthians. Então, mais do que nunca, o confronto desse domingo é importante para que o Santos reafirme a sua boa fase e consiga vencer um clássico, já que as últimas 4 partidas contra os grandes rivais, o Santos não venceu. E para finalizar, 2 tópicos. Por que esse jogo também ganha um aspecto de decisão? O Santos entra em campo no domingo, às 4 horas, mas antes, nesse sábado, há 2 jogos muito importantes que podem definir, ou se não definir, podem ditar a importância, aumentar ainda mais a importância desse jogo contra o Corinthians. Nesse sábado, talvez quando você esteja vendo esse vídeo, os jogos já podem até ter acontecido, mas nesse sábado, o Red Bull Bragantino joga contra o Ituano e o Botafogo de Ribeirão vai até Diadema enfrentar o Água Santa. Para quem não sabe, o Red Bull e o Botafogo estão no grupo do Santos. Os dois, no momento que eu gravo esse vídeo, estão com 14 pontos, na frente do Santos, que tem 13. Então, se a gente levar em consideração um cenário em que Red Bull e Botafogo vençam os seus jogos, eles vão a 17 pontos. Se o Santos eventualmente empatar com o Corinthians, o Santos vai a 14, mas estará eliminado do Campeonato Paulista. Isso porque, mesmo que vença o Ituano na última rodada e chegue aos mesmos 17 pontos de Red Bull e Botafogo, o Santos vai chegar a 4 vitórias no Campeonato Paulista. E o Red Bull e o Botafogo, se vencerem os jogos desse sábado, ficarão com 5 vitórias. Então o Santos estará automaticamente eliminado do Campeonato Paulista. Chegará na última rodada já eliminado. Então, o Santos vai entrar em campo nesse domingo, já sabendo o que precisa fazer para se manter vivo ou não no Campeonato Paulista. Então, a gente vai aguardar o resultado dos jogos do Red Bull com o Ituano, do Água Santa contra o Botafogo, para que a gente saiba o que o Santos precisa fazer
para chegar vivo na última rodada e tentar se classificar para o mata-mata do estadual depois de 2 temporadas. E para finalizar, mudando um pouco aqui de assunto, eu queria falar, não poderia deixar de falar da escala da arbitragem para o jogo desse domingo. Para quem não sabe, quem vai apitar o jogo na Vila Belmiro nesse domingo é a árbitra Edna Alves Batista. A Edna, para quem não sabe, teve 2 erros cruciais em 2 partidas contra o Santos no Campeonato Paulista. Na 8ª rodada do Campeonato Paulista do ano passado, a Edna deixou de marcar 2 pênaltis para o Santos e depois, posteriormente, a Federação Paulista admitiu que houve erro, que a Edna errou. E aí você pode me falar, pô André, mas depois desse erro, a Edna ficou na geladeira, deixou de apitar jogos no Campeonato Brasileiro, vocês não estão reclamando demais, não? Bom, isso de fato aconteceu, mas posteriormente, no Campeonato Paulista desse ano, a Edna cometeu outro erro gritante no jogo contra o Água Santa. Ela simplesmente inventou uma falta do Lucas Barbosa numa dividida na entrada da área. Então, eu sinceramente não entendo a escolha da Edna. E aí também queria falar sobre a nota que o presidente do Santos divulgou sobre a escala da arbitragem. O presidente Andrés Rueda diz ali que está preocupado com a escolha da Edna, diz que o Santos tentou mudar a arbitragem para o jogo desse domingo e que não conseguiu. Eu vejo esse assunto de uma forma bem simples. Primeiro que eu acho que essa nota que o presidente Andrés Rueda divulgou, na verdade, esse assunto de uma forma, o contexto de uma forma geral, é um desastre completo. Primeiro porque mostra que o Santos não tem representatividade nenhuma. A nota diz ali que o Santos tentou e que a Federação Paulista nada fez. Então mostra que o Santos não tem nenhuma representatividade, não parece ter nenhuma força de bastidor. E também, por outro lado, coloca uma pressão ainda maior na Edna. Eu acho que ela já vem à Vila pressionada, eu imagino que a torcida deva hostilizá-la, ela já entra em campo sob pressão, então essa nota também é mais um ingrediente. E para não dizer que eu só estou criticando a diretoria, a gestão do Andrés Rueda, eu não poderia deixar de dizer como a Federação Paulista parece que não está nem aí para o seu produto, parece que na verdade não está nem aí para nada, né? Eu vou ler aqui para vocês, peço licença mais uma vez para ler, o artigo 38 do Regulamento Geral da Arbitragem do Campeonato Paulista. O artigo 38 diz o seguinte no parágrafo 5º. Temporariamente, a comissão de arbitragem poderá deixar de incluir nas escalas os árbitros ou assistentes que tenham incorrido nas seguintes situações. E aí, a linha A desse artigo. Haver cometido graves erros técnicos devidamente comprovados por meio de relatórios dos assessores e analistas de arbitragem e ou recursos audiovisuais que comprovem peremptoriamente o equívoco procedimental. Desculpe. Bom, como eu disse, a Federação Paulista admitiu que a Edna errou. A Federação Paulista soltou uma nota depois daquele clássico contra o São Paulo no ano passado, dizendo que a Edna errou naquele jogo, que ela deixou de marcar 2 pênaltis claros contra o Santos. E mesmo assim, depois de um ano, depois dela já ter errado na Vila Belmiro contra o Água Santa, ela é novamente escalada. Se o regulamento da arbitragem diz que um árbitro pode ser provisoriamente tirado de um jogo, de uma escala, por erros que são comprovados, o que a Edna está fazendo escalada para esse jogo? E aqui, para deixar bem claro, não se trata de uma crítica ao fato da Edna ser mulher. Eu sou um crítico ferrenho da arbitragem e digo que a arbitragem brasileira, no geral, homem ou mulher, é péssima. É péssima. Tem vários exemplos que mostram como a arbitragem não tem condição de fazer o que ela está disposta a fazer, o que ela está escalada para fazer. São diversos erros no VAR, erros no campo, atrapalhadas, não tem critério. Então aqui não se trata de criticar a Edna por ser mulher, se trata de um contexto geral. Como eu disse, essa situação num todo, ela é trágica, porque com a nota da diretoria do Santos, a Edna entrará sim em campo pressionada. É um jogo importante para o Santos. O Santos pode sair de campo no domingo eliminado. Então, escalar a Edna, depois de tudo que já aconteceu, dos erros, da geladeira, dessa nota, só mostra como o jogo pode ter um destaque que não deveria. A gente sabe que no campo, quem tem que ser o destaque são os jogadores, tem que ser o espetáculo. E a arbitragem vai entrar nesse clássico de domingo sendo um elemento que a gente torce para que não seja
decisivo para esse confronto. Então é isso. Esse é um panorama geral desse clássico entre Santos e Corinthians, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. É um jogo aberto. Acho que o Corinthians é mais time, está mais pronto, mas como eu disse, o fator Vila Belmiro deixa o Santos com condições de fazer um bom jogo para que, quem sabe, possa vencer esse clássico contra o Corinthians. É isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você concorda com a minha análise, se você acha que a Edna deveria ter sido escalada ou não, se você escalaria o time de uma forma diferente, o que você espera para esse jogo e também arrisca um palpite aqui, quanto que você acha que vai ser esse jogo entre Santos e Corinthians. E nos vemos aqui no próximo vídeo com análise pós-jogo desse clássico na Vila Belmiro, esse clássico decisivo que pode ditar o rumo do Santos no Campeonato Paulista. Agradeço mais uma vez pelo carinho de todos, pelo apoio. Peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Manda um comentário também, diz o que você achou. Deixa uma sugestão de vídeo para outras gravações e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pelo carinho de todos, um abraço e até a próxima.